Olá, amados, a paz de Arusha, uma boa tarde, um bom dia a todos, uma boa manhã. Hoje, dia 4 de abril de 2019. Amados, eu gostaria de fazer um vídeo, né, que eu quero, assim, ler sobre os 10 mandamentos de novo. A gente ontem leu Êxodo 19 e 20, né, que se tratava dos 10 mandamentos. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte: esses copistas, né, que traduziram a Bíblia, inclusive o João Ferreira de Almeida, vocês pesquisarem sobre a vida de João Ferreira de Almeida, ele era um padre, ele nunca foi pastor, ele era um padre, um católico, morreu católico e era maçom, tá certo? Pesquise que vocês vão ver. Então, ele traduziu a Bíblia, só que ele pegou partes e colocou em outras partes. Ele não traduziu realmente, ele não mudou a história, porque Yahweh não permitiu que eles mudassem a história, certo? Só que ele pegou parte de uma parte da história e colocou em outra parte para haver confusão, para que as pessoas pensem que Terron é Yahweh, para que as pessoas pensem que só existe um Deus, tá certo? Então o que acontece? Quando Moisés ele foi no monte a primeira vez, e que Yahusha, por parte de Yahweh, porque Yahusha ali agia, né, no Antigo Testamento era ele que agia, o pai já estava no descanso, tá? E Yahusha deu as tábuas dos 10 mandamentos, certo? Só que Yahusha, ele é amor, assim como o pai. O pai é amor, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Nós vamos ver isso aqui, certo? Então, ele deu as tábuas para Moisés. Quando Moisés, como a gente leu ontem em Êxodo, do 7 ao 14, e depois a gente leu, né, Êxodo 19 e 20, e nós lemos também Êxodo 32, a gente viu que quando o povo adorou o bezerro de ouro, que na verdade é Satanás, é o Bafomé, que é Terron, só que Terron ele se faz passar por Yahweh para poder enganar, porque ele é adorado de várias formas, ele tem vários nomes, certo? Então Yahweh não, Yahweh só tem um nome que é Yahweh, ele é único, ele é o único Deus verdadeiro. Mas Terron ele é um Deus falso e ele se apresenta com várias faces de vários nomes, tá? Então é isso que a gente tem que entender. Então o que acontece? Quando Moisés ele jogou as tábuas, que as tábuas quebraram, né, as tábuas de 10 mandamentos, e ele subiu, ele foi de novo ao monte, ele foi aonde estavam as trevas, ou seja, já era Terron ali falando com ele. Então Terron ele passou os 10 mandamentos, porque ele estava se passando por Yahweh, tá certo? Por parte de Yahusha. Então ele deu os 10 mandamentos para poder enganar Moisés, e deu, porque ele já enganava Moisés antes, né? Então Moisés não sabia que ele estava enganando, e deu também as leis, certo? Ele deu as leis veio de Terron, tanto que Yahusha, ele nunca falou assim, a lei de meu pai, ele sempre falou a lei de Moisés, a lei de vocês, ele se referia assim aos religiosos, aos líderes religiosos, a lei de vocês, a lei de Moisés, ele nunca falou a lei de meu pai. Por quê? Porque o mandamento veio do pai. Ele mesmo disse, um novo mandamento vos dou. Ame a Yahweh de todo o entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Certo? Então, esse é o mandamento. O mandamento veio de Yahweh, a lei veio de Terron. Certo? Então, o que acontece? Eles mudaram parte justamente para a gente pensar que se trata de Yahweh. Mas hoje eu gostaria de ler aqui com vocês Deuteronômio 5, para a gente ver quem é esse Deus, que foi o Deus que apareceu face a face para Moisés. E a Escritura diz que ninguém jamais viu a Yahweh. Certo? A gente vai ver isso aqui. Então vamos colocar aqui, tá? Desculpa aí, amados, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Começar a ajeitar assim. Sim, perfeito. Assim tá ótimo. Então vamos lá. Deuteronômio 5, tá? Eu vou ler o Deuteronômio 5 e conforme for lendo, eu tô na Nova Versão Internacional, tá, amados? Aí eu vou ler outros
outras partes para a gente ver, porque eu quero mostrar para vocês quem é Terron e quem é Iarro, porque nós precisamos entender isso. Porque senão a gente vai se confundir. Então, quando a gente entende quem é Terron e quem é Iarro, a gente não vai ser enganado. E quando a gente lê a Escritura, a gente vai entender qual o Deus que está sendo falado, tá certo? Até porque existem sim os dois deuses. Iarro é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e Terron é o Deus falso. Porque o próprio Yahusha disse que só há um único Deus verdadeiro. E Yahusha disse isso. Por que ele disse isso? Que há só um único Deus verdadeiro? E os apóstolos falaram, nós estamos no verdadeiro. Porque tem o falso. Porque se só tivesse um Deus, Yahusha iria falar, só existe um Deus, acabou. Mas ele não disse isso, né? Então vamos ler aqui. Deuteronômio 5. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse, ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor, nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Vejam, aqui, esses copistas que traduziram a Bíblia, eles traduziram os pergaminhos, porque não existia Bíblia. Eram os pergaminhos que eles traduziram e colocaram no livro chamado Bíblia, tá certo? Só que eram pergaminhos. Eles tiraram o nome de Iarro, tiraram o nome de Terron, tiraram o nome de Yahusha, que é o filho de Iarro, tá certo? Para poder as pessoas pensarem que se trata de um único Deus. Mas o filho veio revelar o pai. E a gente vai ver aqui qual é o pai que o filho revelou, tá certo? Então vamos lá. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Vamos ver que Deus é esse que ele está falando. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. O Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo no monte. Aqui, ó, o Senhor falou com vocês face a face. Então, a gente aqui agora vai ver 1 João 5. Não, João 1. Vamos ver quem é aqui Iarro. Aqui a gente vai ver quem é Iarro, tá certo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Iarro, e o verbo era Iarro. Aqui quando está dizendo que o verbo era Iarro, veja, o princípio era o verbo. Quem é o verbo? É Yahusha, que é a palavra. E o verbo estava com Iarro, certo? Que é o verdadeiro e único Deus, Iarro, tá? Ele é o único verdadeiro Deus, porque tem o Deus falso, certo? E o verbo era Iarro. O verbo não era Iarro, Yahusha não era Iarro, dele ser Iarro. E de Iarro ser Yahusha. Mas aqui está dizendo que Yahusha era Iarro, porque o pai estava em Yahusha. Iarro estava no filho. Por isso que ele diz isso. Não é que está dizendo que ele é. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Iarro é um, o filho é outro. Os dois estavam juntos. Tá certo? Eles andavam juntos, eles estavam juntos. Só que o pai é um, o filho é outro. Ele estava no princípio com Iarro. Ele quem estava no princípio com Iarro? Yahusha. O verbo, a palavra. Que Yahusha é a palavra. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Olha, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Iarro, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Esse João era quem? Era o primo de Yahusha e que veio preparar o caminho de Yahusha para que o povo se arrependesse. Certo? Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Olha, a luz verdadeira. Se ele está falando da luz verdadeira é porque tem uma luz falsa. Que a luz falsa, na verdade, não é luz, mas é trevas.
Tá certo? É isso que nós temos que entender. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Arro, ao que creem no seu nome. Ao que creem no seu nome, vejam bem. Os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Arro. E o verbo se fez carne. Veja o verbo, quem é o verbo? Yahushua. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos o seu esplendor, aqui está a glória, mas vou ler o esplendor, como o esplendor do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, Yahushua não era Deus, ele era filho de Yahweh, tá? Porque o Pai enviou o Filho, ele era filho, ele nunca se relacionou como ele fosse Deus. E nem os apóstolos aqui falam que ele era Deus, tá certo? Ele era filho de Yahweh, ele é o caminho para chegar ao Pai. Então aqui, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos o seu esplendor como o esplendor do unigênito do Pai, cheio de benevolência e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e benevolência por benevolência. Porque a lei foi dada por Moisés. Olha, a lei foi dada por quem? Por Moisés. Quem deu a lei para Moisés? Terrom. A lei foi dada por Moisés. A benevolência e a verdade vieram por Yahushua. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Certo? Então vocês vejam aqui que quem revelou o Pai foi o Filho. E que Yahweh nunca foi visto por alguém. Tá certo? E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Yahushua. Tá certo? Então aqui eu vou parar por aqui, ó. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então aqui, amados, vejam. Vocês estão vendo aqui. Então aqui, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo, no monte. Quem é esse Senhor que falou? Então vamos ver aqui quem é esse Senhor, amado. Que falou que inclusive o próprio Davi viu esse Senhor. Viu esse Deus que é o Deus falso, o Deus das trevas. Vamos ver aqui o Deus que Davi está descrevendo. Porque a gente viu aqui que ninguém jamais viu a Yahweh. Então, se ninguém jamais viu a Yahweh, é porque ele nunca foi visto por ninguém. Ele é espírito. Então, aqui em Salmos 18, tá? Salmos 18. Nós temos aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. Salmos de Davi. Veja o Deus que Davi viu. E que foi o mesmo Deus que apareceu face a face para o povo. Certo? Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Veja, a gente cantava tanto essa música, né? O Senhor é meu rochedo. Eu até esqueci. E vocês vão ver que Deus é esse que Davi está falando, está exaltando. Veja bem. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Esse templo que ele está falando não era o templo de Salomão, era o templo da casa de Jerusalém. Só que esse Deus se passava também por Yahweh. Então Davi ele foi enganado, porque o templo de Salomão surgiu após a morte de Davi. Quando Davi morreu, que Salomão edificou o templo. Então, na angústia, invoquei ao Senhor
e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do monte também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Aqui ele vai descrever o Deus que ele viu. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. Em outra versão fez das trevas o seu esconderijo. Tá certo? Em outra versão está assim. Vocês podem pesquisar versões que vocês vão ver. Tá certo? Vamos ver se está escrito aqui. Deixa eu ver aqui como é que está escrito esse. Tá certo? Salmos, né? 18. Cadê você, Salmos? Não, mais pra cá. Salmo 18. Porque tem uma versão que tá... Aqui, Salmo 18. Tem uma versão que tá do seu... fez das trevas do seu esconderijo. Deixa eu ver aqui qual foi o que a gente parou. 11. Aqui, vamos ver aqui, Salmo 18, 11. É porque essa letra, eu não leio essa letra muito, amados, porque ela é muito pequena e dói minha vista. Fez das trevas o seu retiro secreto. Noutra versão está, fez das trevas o seu esconderijo. Aqui já está o seu retiro secreto. Deixa eu voltar no outro, que a letra do outro é maior, tá? Porque eu tô com um probleminha sério de vista mesmo. Então aqui, fez das trevas o seu lugar oculto, em outra tal o seu retiro secreto, em outra tal o seu esconderijo. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e as desbaratou. Então foram vistas das profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Entendeu? Então vocês vejam aqui, amados, quem era o Deus que Davi estava se referindo. E vocês vejam aqui, ele está falando aqui, né, que o Deus dele fez das trevas o seu esconderijo, tá certo? Fez das trevas o seu retiro secreto, fez das trevas o seu oculto, tá certo? O seu lugar oculto. Só que aqui a gente vai ver em 1 João 1, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Iarro é luz e não há nele trevas nenhuma. Então vocês vejam que o nosso Deus verdadeiro, Iarro, ele é luz e nele não há trevas. Então esse Deus aqui que Davi se referiu em Salmos 18 e que Moisés agora está se referindo, vocês vão ver que se trata de Terrom, porque Moisés também foi enganado, assim como Davi. Eles foram enganados, tá certo? É isso que nós temos que entender. Então, vamos voltar aqui de novo, O Senhor falou com Moisés, face a face, no meio do fogo, no monte, veja, falou face a face. Então, vocês viram aqui comigo que ninguém jamais viu a Iarro, e que o filho que veio revelar o pai. Então, esse face a face aqui não foi Iarro, porque ninguém viu Iarro. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte. E ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Amados, esse Terrom, ele se fazia passar por Iarro, tá? Então, aqui já é a segunda vez, porque a primeira vez que Yahushua, porque Yahushua veio da parte de Iarro, e ele deu as tábuas para Moisés, era Yahushua, só que eles colocaram partes
botaram parte nas duas partes, colocaram essa parte das trevas para as pessoas pensarem que se trata de Yahweh, que Yahweh é Deus das trevas, mas não é. A primeira vez foi Yahushua que deu as tábuas, os 10 mandamentos, certo? E a segunda vez foi Terrum que deu as tábuas, os 10 mandamentos, e em seguida ele deu também as leis. E que eu vou fazer um vídeo lendo as leis, para vocês verem que a lei não tinha nada a ver com Yahweh, tá certo? Então aqui, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Esse que castigo aqui, eu tenho certeza, amados, que isso aqui foi acrescentado. Porque o João Ferreira de Almeida, ele teve esse trabalho de colocar partes na escritura justamente para a pessoa pensar que se trata de Yahweh. Yahweh não castiga ninguém. Yahweh é amor. Ele criou o homem, a imagem e semelhança dele. Ele e Yahushua criaram. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, como ele pode querer castigar, maltratar, matar o seu semelhante? Porque nós somos a imagem e semelhança, não que nós somos deuses, tá? Mas nós somos a imagem e semelhança de Yahweh e de Yahushua, tá? Por que nós somos a imagem e semelhança de Yahushua? Porque nós temos corpo, alma e espírito, tá certo? Então, nós somos a alma que habita no corpo e que é dirigido pelo Espírito, tá certo? Então, o que acontece? Nós, alma, somos como Yahushua, porque Yahushua é alma. Quando Yahweh, ele disse, haja luz, e houve luz, e viu Yahweh que a luz era boa, e fez separação em Yahweh da luz e das trevas, ali não está falando do sol e da lua, que fez separação do dia e da noite, não, ali está falando que Yahushua é a luz, tanto que Yahushua disse, eu sou a luz do mundo. E ele, quando ele fez separação da luz e das trevas, é porque as trevas não se misturam com a luz. Yahushua é luz, Terrum é trevas. Tá certo? Então, o que acontece? E Yahushua, ele é alma, e ele é um ser luminoso. Assim, nós também somos esse ser luminoso. Então, nós somos a imagem de Yahushua como ser luminoso. E nós somos a imagem de Yahweh como espírito. Porque nós temos o espírito, que é o fôlego de vida que Yahweh nos dá. Que quando a gente morre, nós almas saímos desse corpo, o espírito volta para Yahweh. Porque o espírito é de Yahweh. Tá certo? A alma, nós, alma, não morremos. Por quê? Porque nós somos imortais, como Yahushua também é imortal, certo? O corpo é que morre, esse corpo é terrônico, tanto que o próprio Yahushua disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lhes preparar lugar, morada. Essa morada é o quê? Um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, tá certo? Porque esse corpo aqui é um corpo terrônico, é um corpo mortal, tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Então, aqui, essa parte aqui eu acredito que foi acréscimo, tá? Que ele mudou, ele deve ter botado na segunda, ou aqui foi, eu não sei, sei que eu acredito aqui que foi acréscimo, porque Yahweh jamais vai castigar alguém. Quando ele julgar o povo, não vai ser que ele está castigando, que ele vai condenar para o castigo eterno, não é que ele vai castigar, mas é porque as pessoas escolheram o castigo. Tá certo? Porque há dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida, o caminho da luz e o caminho das trevas, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Não tem outros caminhos. Então, quando a pessoa for castigada e for condenada, a pessoa que não receber a verdade, que não andar na verdade, que não quiser a verdade, preferir a mentira, não é porque Yahweh vai castigar, tá? Porque Yahweh não castiga ninguém, mas é porque a própria pessoa escolheu o castigo. Então nós é que escolhemos, certo? Então aqui,
Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui ele botou, porque Yahweh ele não faz acepção de pessoas, ele ama todos igualmente, tá? Ele ama todos de igual modo, certo? Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: ele nos ama igualmente, mas só que como até o irmão Edinho falou sobre isso, que ele ama todos igualmente, mas só que ele se dá para cada um de maneira individual, porque se um busca muito conhecimento, vai ter muito conhecimento. Se um busca pouco conhecimento, vai ter pouco conhecimento. Se um não busca conhecimento, não vai ter. Então, ele ama todos igualmente, mas ele se revela a quem busca. Tá certo? É isso que nós temos que entender. Mas o amor dele é igualmente. Ele não faz excepção de pessoas. Ele não abençoa um e amaldiçoa o outro, não. Ele é fiel com todos. E a fidelidade de Yahweh está em nos dar a vida, nos dar o ar para respirarmos, que é o seu espírito que nos dá o fôlego de vida, tá certo? Nos dá saúde, nos dá o sol, a chuva, entendeu? O vento, tudo isso, a fidelidade de Yahweh. E ele não é fiel com, por exemplo, eu creio em Yahweh, então Yahweh vai ser fiel a mim. Fulano não crê em Yahweh, então Yahweh vai ser infiel. Não, ele é fiel com todos, de igual modo. A fidelidade dele consiste em nos dar tudo que nós precisamos aqui para viver. Essa é a fidelidade de Yahweh. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras do Senhor. Veja, vocês vejam que os 10 mandamentos que Yahweh deu, né, que Yahweh falou por parte de Yahweh, que ele deu esses 10 mandamentos, se referem a amor a Yahweh e a amor ao próximo. Tanto que depois, Yahushua, quando estava aqui em carne e habitou entre nós, ele disse: um novo mandamento vos dou. Amarás a Yahweh de todo o coração, ou seja, de todo entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então vocês vejam que esses 10 mandamentos foi da parte de Yahweh. Por quê? Porque Yahweh, ele é o número 10, ele é o perfeito. Tá? E vocês reparem que as leis de Moisés parece que foram 613 leis. Então vocês veem que essa lei realmente é de Terron, uma lei satânica. Porque 613, 6 é número cabalístico, tá? Da maçonaria, cabalístico, e 13 também são números satânicos. Tá certo? Então vocês veem que não tem nada a ver com Yahweh. E eu vou ler para vocês, no outro vídeo, sobre as leis, o que eram as leis de Moisés, e que o próprio Yahweh disse a lei de Moisés, como a gente leu ali em João 1, que a lei de Moisés, ele nunca se referiu à lei de meu pai, ele falou a lei de Moisés, a lei de vocês, ele falava para os líderes religiosos, a lei de vocês, porque a lei era de Terron,
que foi dado a Moisés, que Moisés foi enganado. E os mandamentos é da parte de Yahweh, tá certo? Então, essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. Opa! Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Yahweh é luz, e não há nele trevas nenhuma. Não há nele trevas nenhuma, ok? Então aqui, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então ele escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Ou seja, isso aí já era Terrom se passando por Yahweh. Já foi a segunda vez, quando ele já tinha quebrado as tábuas e que ele subiu para falar com o Senhor, com Deus. E que ele foi nas trevas onde Deus estava. Porque Terrom é trevas e ele habita nas trevas. Ele faz das trevas seu esconderijo, como a gente viu aqui em Salmos 18. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós vimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouviu o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Tá certo, amados? Então, aqui ele está falando obedecer os meus mandamentos, mas depois aqui está falando, vocês ficarão comigo, você ficará comigo, ou seja, que aí ele anunciou a lei, tá certo? Então, é isso. Vou botar aqui, beleza? Então é isso, amados, que nós temos que entender, tá certo? Yahweh, ele deu os mandamentos, certo? Que diz respeito a amor. Terrom, ele deu os mandamentos que Yahweh tinha dado, se passando por Yahweh, mas ao mesmo tempo ele deu as leis, certo? Então, eu ainda vou gravar outro vídeo hoje, tá certo? E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E que Yahushua, ele venha nos guiar a toda a verdade, que ele venha se mostrar realmente, que as pessoas venham entender, né, a verdade, tá certo? E entender que existem esses dois deuses, que o único verdadeiro Deus é Yahweh, e que Terrom é Deus também, mas ele é um Deus falso, é o Deus das trevas, é o Deus da mentira, né? Ele é o pai da mentira, ele é homicida desde o princípio, certo? Esse é Terrom, tá? Então é isso aí, amados. Fiquem na paz e até mais tarde. Um abraço.